Couto. O alimento dos deuses, de Arthur C. Clarke. Devo preveni-lo, Sr. Presidente, de que uma boa parte de meus argumentos serão nauseantes ao extremo. Eles envolvem aspectos da natureza humana que muito raramente são discutidos em público, muito menos perante uma comissão do Congresso. Mas receio que sejamos obrigados a enfrentá-los. Há ocasiões em que se deve arrancar o véu da hipocrisia, e esta é uma delas. Os senhores e eu, cavalheiros, descendemos de uma longa linhagem de carnívoros. Vejo, pelas suas expressões, que a maioria dos senhores não reconhece o termo. Bem, isso não é surpreendente. Ele provém de uma língua que se tornou obsoleta há 2000 anos. Talvez seja preferível evitar eufemismos e ser brutalmente franco, mesmo que eu tenha de empregar palavras que nunca são ouvidas em boa companhia. Peço, de antemão, desculpas a quem quer que eu venha a ofender. Até alguns séculos atrás, o alimento favorito de quase toda a humanidade foi a carne, os músculos, os tendões e a gordura de animais mortos. Não estou procurando revoltar-lhes os estômagos. Esta é a simples enunciação de um fato, que os senhores podem verificar em qualquer compêndio de história. Ora, pois claro, Sr. Presidente. Esperarei até que o senador Irving se sinta melhor. Nós, os profissionais, esquecemos às vezes como podem reagir os leigos a revelações desta espécie. Ao mesmo tempo, devo avisar a comissão de que coisas muito piores estão por vir. Se algum dos senhores tem estômago delicado, sugiro que siga o senador antes que seja tarde demais. Bem, permitam que eu continue. Antes dos tempos modernos, toda alimentação se classificava em duas categorias. A maior parte era fornecida por plantas, cereais, frutas, plâncton, algas e outras formas de vegetação. Temos dificuldade em compreender que a imensa maioria dos nossos antepassados eram agricultores que retiravam sua subsistência da terra ou do mar, socorrendo-se de técnicas primitivas e muitas vezes esfalfantes, mas essa é a verdade. O segundo tipo de alimento, se consentem que eu volte a esse desagradável assunto, era a carne, produzida por um número relativamente pequeno de animais. Talvez os senhores estejam familiarizados com alguns deles: vacas, porcos, ovelhas, baleias. A maioria das pessoas, lamento ter de sublinhar este fato, mas é indisputável, preferiam a carne a qualquer outro alimento, posto que só os mais ricos podiam dar-se esse prazer. Para a maioria dos homens, a carne era uma iguaria rara e ocasional numa dieta em mais de 90% vegetariana. Se olharmos o assunto com espírito calmo e desapaixonado, como espero que o senador Irving já esteja em condições de fazer, compreenderemos que a carne não podia deixar de ser rara e dispendiosa, pois a sua produção segue um processo extremamente ineficiente. Para produzir 1 quilo de carne, o animal em causa tinha de ingerir pelo menos 10 quilos de alimentos vegetais, muitas vezes alimentos que poderiam ter sido consumidos diretamente por seres humanos. Pondo de lado toda consideração estética, esse estado de coisas não podia ser tolerado depois da explosão demográfica do século XX. Todo homem que comia carne estava condenando 10 ou mais de seus semelhantes a passarem fome. Para a felicidade de todos nós, os bioquímicos resolveram o problema. Como os senhores talvez saibam, a solução foi um dos incontáveis produtos colaterais da pesquisa espacial. Todo alimento, animal ou vegetal, é sintetizado a partir de um pequeno número de elementos muito comuns. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, traços de enxofre e fósforo. Essa meia dúzia de elementos, e mais alguns poucos, se combinam numa variedade quase infinita de maneiras para formar qualquer alimento que o homem já tenha comido ou venha a comer. Defrontando-se com o problema de colonizar a Lua e os planetas, os bioquímicos do século XXI descobriram um modo de sintetizar qualquer alimento que se desejasse com as matérias-primas básicas da água, do ar e das rochas. Essa foi a maior e talvez a mais importante conquista na história da ciência. Mas não devemos orgulhar-nos demasiadamente disso. O reino vegetal já nos havia precedido por 1 bilhão de anos. Os químicos podiam agora sintetizar qualquer alimento concebível, quer tivesse um correspondente na natureza, quer não. É desnecessário dizer que houve erros, desastres mesmo. Impérios industriais surgiram e tombaram. A transição da agricultura e da pecuária para as gigantescas usinas de beneficiamento e universores de hoje foi dolorosa. Mas tinha de ser feita, e nós lucramos com isso. O perigo da fome foi afastado para sempre, e hoje dispomos de uma riqueza e variedade de alimentos que não foi conhecida em nenhuma época anterior. Houve além disso, naturalmente, um proveito moral. Já não assassinamos milhões de criaturas vivas, e instituições tão revoltantes como o matadouro e o açougue desapareceram da face da terra.
Parece-nos incrível que os nossos antepassados, apesar de grosseiros e brutais, pudessem ter tolerado tais atrocidades. E contudo, é impossível romper totalmente com o passado. Como já observei, somos carnívoros, herdamos gostos e apetites que foram adquiridos graças a milhões de anos de prática. Quer isso nos agrade, quer não, ainda há poucos anos alguns de nossos bisavós deliciavam-se com carne de gado, ovelhas e porcos, quando podiam consegui-la. E nós continuamos a deliciar-nos com ela. Oh, que pena! Quem sabe se não é melhor o senador Irving ficar lá fora daqui por diante? Talvez eu não devesse usar uma linguagem tão crua. Queria dizer, é claro, que muitos dos alimentos sintéticos que usamos hoje têm a mesma fórmula dos velhos produtos naturais. Alguns deles, em verdade, são reproduções tão exatas que nenhum teste químico, ou seja lá de que natureza for, poderia revelar qualquer diferença. Essa situação é lógica e inevitável. Nós, os fabricantes, simplesmente tomamos como modelos os mais populares alimentos pré-sintéticos e reproduzimos o seu paladar e a sua contextura. Naturalmente, também criamos novos nomes que não aludiam a qualquer origem anatômica ou zoológica, de modo que não lembrassem coisas tão desagradáveis. Quando os senhores entram num restaurante, a maioria das palavras que encontram no cardápio foram inventadas depois do começo do século XXI, ou então adaptadas de originais franceses que poucas pessoas poderiam reconhecer. Se um dia quiserem determinar o seu limiar de tolerância, podem fazer um experimento interessante, embora um tanto desprezível. A seção de classificação da Biblioteca do Congresso contém grande número de cardápios de restaurantes famosos, sim, e de banquetes da Casa Branca também, alguns dos quais datam de 500 anos atrás. Esses documentos têm uma crua franqueza, própria de uma sala de dissecção, o que torna quase insuportável a sua leitura. Não me ocorre nada que revele mais vividamente o abismo entre nós e nossos antepassados de há poucas gerações. Sim, senhor presidente, estou chegando lá. Tudo isso de que falei é muito relevante, por mais desagradável que possa ser. Não estou tentando roubar-lhes o apetite. Tudo o que faço é assentar as bases da acusação que pretendo fazer à minha concorrente, a Triplanetary Food Corporation. A menos que os senhores compreendam essas bases, poderão pensar que se trata de uma querela frívola, inspirada pelas perdas reconhecidamente sérias que sofreu a minha firma depois de ter surgido no mercado a Ambrosia Plus. Novos alimentos, cavalheiros, são inventados todas as semanas. É difícil guardar registro deles. Aparecem e desaparecem como as modas femininas, e apenas um dentre mil se torna um acréscimo permanente ao cardápio. É extremamente raro que um deles conquiste a preferência do público de um dia para outro, e reconheço de bom grado que a lista de receitas Ambrosia Plus foi o maior sucesso em toda a história da fabricação de alimentos. Todos os senhores estão a par do que aconteceu, esses produtos varreram os outros todos do mercado. Somos, naturalmente, forçados a aceitar o desafio. Os bioquímicos da minha companhia, que não cedem a palma aos melhores do sistema solar, começaram imediatamente a fazer a análise da linha Ambrosia Plus. Não estou traindo nenhum segredo industrial quando lhes digo que temos registros de praticamente qualquer alimento, natural ou sintético, que já tenha sido usado pela humanidade, inclusive coisas tão exóticas, de que os senhores jamais ouviram falar, como lulas fritas, gafanhotos no mel, língua de pavão, polípodes venusianos. Nossa enorme biblioteca de sabores e texturas é o nosso capital industrial básico, como sucede com todas as firmas no ramo. Nela podemos escolher e misturar itens em qualquer combinação imaginável, e em geral podemos reproduzir, sem muito trabalho, qualquer produto que nossos concorrentes lancem no mercado. Mas a Ambrosia Plus havia frustrado os nossos esforços durante um tempo considerável. O seu desdobramento em proteínas e gorduras caracterizava-a inconfundivelmente como um tipo de carne, sem muitas complicações, e contudo não podíamos reproduzi-la com exatidão. Era a primeira vez que os nossos químicos falhavam. Nenhum deles podia explicar precisamente o que dava ao produto seu extraordinário atrativo, o qual, como sabemos, faz com que todos os outros alimentos pareçam insípidos, quando a ele comparados. E pudera. Mas estou antecipando. Para resumir, senhor presidente, o diretor-chefe da Triplanetary Foods virá dentro em pouco à presença dos senhores, com certa relutância, tenho certeza. Ele lhes dirá que a Ambrosia Plus é sintetizada a partir de água, ar, cálcio, fósforo, enxofre e tudo mais. Isso é absolutamente verdadeiro, mas representa a parte menos importante da história. Porque agora descobrimos o seu segredo, o qual, como a maioria dos segredos, é muito simples depois de conhecido. Em sã consciência, devo dar parabéns ao meu concorrente.
Conseguiu finalmente produzir em quantidades ilimitadas algo que é, pela natureza das coisas, o alimento ideal para a humanidade. Até hoje esse alimento sempre fora raríssimo, por isso mesmo, extraordinariamente apreciado pelos poucos conhecedores que logravam obtê-lo e que juravam, sem exceção, que nenhum outro podia ser-lhe comparado, ainda que de longe. Sim, os químicos da Triplanetary realizaram um magnífico trabalho técnico. Agora compete aos senhores julgar das implicações morais e filosóficas. Ao iniciar esta exposição de fatos, empreguei o termo arcaico carnívoro. Agora devo apresentar-lhes um outro. Vou soletrá-lo, letra por letra, ANTROPOFAJO. Fim do conto. Publicado em maio de 1961. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.